Olá, eu sou o Gustavo, fundador do blog Engenharia Minuto. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como fazer orçamentos de obras sem projeto executivo. Isso mesmo, sem projeto executivo, mesmo se você é engenheiro de obras, só toca obras, ou se você trabalha nessa área de orçamento e planejamento. Eu vou te mostrar o quanto isso é importante hoje em dia nas construtoras. E para te falar sobre isso, eu preciso te mostrar que eu já ajudei centenas de profissionais a realizarem orçamentos de obras. Eu falo isso porque nós ajudamos centenas de profissionais da área a realizar orçamentos de obras. Pessoas como a Luciana e a Dalila. A Dalila, como estudante, já está atuando na área através desses estudos de orçamentos e realizando seus próprios trabalhos. Já a Luciana, que é engenheira há algum tempo, também conseguiu executar os estudos de orçamentos e está realizando bem essa função. E por que a gente decidiu dividir esses conhecimentos? Bom, para falar sobre isso, eu preciso contar um pouco da minha história. Eu comecei na engenharia bem cedo, numa construtora, trabalhando como estagiário. E depois eu passei para o departamento de orçamentos, onde eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu comecei a comprar livros, comecei a comprar cursos e mesmo assim eu não conseguia resolver todos os problemas do departamento, porque eu não tinha aqueles conhecimentos teóricos e nem muitos conhecimentos práticos, já que era a minha primeira experiência em construtora. Depois disso, trabalhando alguns anos com orçamento, comprando alguns livros, comprando muitos cursos, entrou uma pessoa que mudou drasticamente essa história no departamento de orçamentos, que foi o engenheiro Arthur. Um engenheiro que já tinha experiência em obras e com ele a gente conseguia fazer os orçamentos e ele me explicava o passo a passo dos serviços. E isso, enquanto eu estava na faculdade ainda, sendo estagiário, então isso me ajudou muito. Então ele me ensinava como executava os serviços, como que era calculado a forma de uma viga baldrame, como era calculado o aço, e tudo isso passo a passo. Então me facilitou muito. E depois que eu formei, alguns anos depois, eu comecei a atuar em obras, né? E atuando em obras eu vi o quanto aqueles conhecimentos de orçamento me ajudavam, já que eu conseguia ter uma ideia de como era feito o serviço e assim conseguia planejar, orçar e executar bem uma obra. Depois disso eu resolvi sair dessa construtora e comecei a buscar uma nova colocação no mercado de trabalho. Fiquei 15 dias desempregado e surgiu uma oportunidade numa grande construtora. Lá eu fui fazer uma entrevista e quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu fiz 2 dias de entrevistas e no terceiro dia foi um teste. E esse teste era sobre como realizar um orçamento através de uma planta baixa. Eles me deram apenas a planta baixa e falaram, você tem que levantar os quantitativos, executar toda a parte de instalações hidráulicas, elétricas, infraestrutura, sem os projetos executivos. Isso me deixou muito claro qual era a intenção deles com esse teste, já que em toda a maioria das grandes construtoras ou pequenas construtoras você não tem os projetos definidos de executivos, ao contrário do que a gente aprende da faculdade. Então isso, depois de executar esse teste, no terceiro dia de entrevista, eu consegui fazer bem e passei na entrevista. Logo depois eu fui almoçar com um dos coordenadores da empresa. E nesse almoço, depois do almoço, ele me falou uma frase que ficou marcante assim na nossa história. Que ele bateu nas minhas costas e disse, a gente tem emprego por um bom tempo. Naquela hora eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer. E perguntei, mas como assim? Por que a gente tem emprego por um bom tempo? E ele me disse que naquela entrevista já estava sendo realizado mais ou menos uns 2 meses e que passaram mais de 20 engenheiros fazendo esse teste e que a maioria não conseguiu nem terminar o orçamento ou colocava em instalações elétricas e hidráulicas como verba, então não conseguiam quantificar sem os projetos executivos. Depois de alguns dias eu comecei a trabalhar no departamento de orçamentos da empresa e lá tinha uma equipe de 4, 5 pessoas trabalhando só no departamento de orçamentos. Dentro dessa equipe tinha uma pessoa que me chamou a atenção, ela é uma arquiteta já formada e ela nunca realizava o levantamento dos serviços. Isso ficava para mim ou para o coordenador do departamento e eu perguntei para ela, falei, por que você não realiza o levantamento do quantitativo, você só faz a parte de preencher planilha? E ela me disse que o coordenador que trabalhava com ela nunca parou para ensinar ela. Ao contrário do que eu tive. Na minha época, na minha consultora, o Arthur trabalhava comigo, ele sempre parava para me ensinar todos os serviços. E ela não teve essa oportunidade, então ela sempre planilhava, sempre executava a parte de planilha de Excel dos serviços e nunca levantava quantitativos de obras, porque não tinha experiência e também o coordenador não ajudava ela nisso. E isso foi, assim, eu achei muito ruim, porque apesar de eu ter que aprender do mesmo jeito, ela já estava formada, né? Então isso
não dava muita confiabilidade para o diretor da empresa, o salário dela não era tão bom e nem o reconhecimento dela em si era tão bom como ela esperava depois de formada. Então eu resolvi ajudar ela e passei todos os conhecimentos que eu tinha fora do horário de serviço. E daí foi que a gente percebeu que todos os engenheiros que estavam saindo da faculdade, estavam fazendo estágio, eles tinham as mesmas dificuldades. As mesmas que eu tive, ela estava passando. Então a gente decidiu nisso fazer o blog Engenharia em Minuto e compartilhar essas informações. Então é por isso que a gente compartilha todo esse conteúdo gratuito no nosso blog. E por que tudo isso que eu estou te falando funciona e o método convencional não? Porque é simples, a gente atua direto na prática, nas nossas experiências. Assim a gente sabe o que exatamente você precisa da parte prática para realizar, mas também algum conteúdo teórico. E a gente alia essas duas coisas e desenvolve esses estudos e passa para vocês aqui, tanto no blog como agora nesse vídeo que eu estou passando. E não funciona o método convencional porque ele aborda muitos conceitos teóricos de BDI, de composição de preços, de encargos sociais, tributos, né? E toda essa parte que também é importante, mas a gente foca mais na parte de quantificação de serviço, onde é necessário você ter experiência para executar essa função. Vamos dar um exemplo simples aqui, um exemplo de estimativa de custo. Como que você chega numa obra, você está lá conversando com algum responsável da obra, você é do departamento de orçamentos, e a pessoa pergunta, vamos fazer um prédio aqui, quanto que eu vou gastar de aço, concreto e forma? O que você fala se você não tem projetos definidos? Você fala, não sei? Não. A gente consegue, com alguns parâmetros que foram realizados há muito tempo, isso de alguns estudos das maiores construtoras, que alguns parâmetros seguem algumas estimativas que são sempre as mesmas. Então, no caso do concreto, como que a gente estima concreto? A gente consegue, pela área da edificação, vezes uma espessura que a gente adota, abaixo de 10 pavimentos a gente adota entre 12 e 16, e acima de 10 pavimentos entre 16 e 20 centímetros, e a gente multiplica a área construída do prédio vezes essa espessura média e acha o volume de concreto. Então aí a gente já consegue ter o volume de concreto da superestrutura do prédio, não da infra, da super, que no caso aí vai ser os itens mais relevantes. No caso do aço, a mesma coisa, a gente pega o volume do concreto, uma taxa de aço que de até 10 pavimentos você pode considerar de 83 a 88 quilos, acima de 10 pavimentos de 88 a 100 quilos e multiplica o volume do concreto vezes essa taxa que você adotou. Aí você também vai ter uma estimativa de aço. Na forma você vai utilizar o volume do concreto que você encontrou, que você estimou, vezes a taxa da forma, que é entre 12 a 14 metros quadrados por volume de concreto que você estimou. Então é simples, algumas dessas dicas são simples, algumas dessas estimativas são bem básicas, mas quando você já tem uma prática, você consegue ter de cabeça. Então você chega num lugar, você consegue conversar melhor com o dono do empreendimento, com o diretor da empresa e dar alguns parâmetros sem ter já um projeto executivo elaborado, ter uma estimativa. No caso do que a gente vai abordar aqui, não vai ser estimativas, mas essas são algumas dicas que a gente vai passar durante esses dias. Bom pessoal, esse vídeo está ficando um pouco extenso, então no próximo vídeo dessa série eu vou abordar sobre BDI, como realizar o desbalanceamento. Saber realizar o desbalanceamento do BDI, você tem uma grande vantagem em licitações e alguns orçamentos com obras privadas e públicas. Então é muito importante também saber sobre esse item de BDI. Então deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, ver o que você está achando dessa série de vídeos do Engenharia em Minuto. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.